Seguimos aqui repercutindo a prorrogação até outubro de 2030 do prazo que proprietários, então, rurais vão ter para solicitar essa ratificação aí de registros de imóveis em faixas de fronteira. Sobre a lei sancionada pelo governo federal, eu converso agora, então, com o senador Nelsinho Trade, autor do PL, do projeto de lei e presidente da Comissão de Relações Exteriores. Muito bem-vindo, senador. Muito obrigado, Simone. É um prazer, mais uma vez, voltar a falar com todos vocês que acompanham as boas notícias colocadas aí por esse jornal. Então, né, senador, prazo agora então de 5 anos para que os produtores façam então a regularização fundiária, né, nos imóveis, né, na faixa de fronteira. Sem esse prazo, né, eles poderiam até correr esse risco de perder suas terras, né, que elas poderiam até retornar à União, né, por conta então, das pendências. É um alívio e o senhor já falou isso, a gente mostrou isso ontem, né, mas novamente, quantos produtores, senador, em Mato Grosso do Sul, seu estado, vão estar beneficiados, então, com esse prazo a mais? Bom, veja bem, o princípio dessa nova ordem legal é dar, pelo menos nesse prazo de 5 anos, uma previsibilidade e uma segurança jurídica àqueles que são detentores de terras em faixa de fronteira. E se você observar o nosso país, ele, de uma forma extensa, ele tem vários estados, municípios que margeiam as faixas de fronteiras. E nesses municípios tem as propriedades. E nessas propriedades tem os seus detentores legais. Pessoas que de boa fé compraram, pessoas que de boa fé herdaram, pessoas que de boa fé têm as escrituras públicas referente ao domínio do local onde eles estão e fica sempre sujeito a essa situação de tempos em tempos. Qual que é a grande situação nova aqui que nós estamos trabalhando, inclusive foi palco da audiência pública de hoje, onde a senadora Tereza Cristina presidiu e a gente participou. Nós queremos fazer um instrumento legislativo, uma lei, para que possa definitivamente dar a previsibilidade legal dessas terras em faixa e no domínio fronteiriço, assim como a segurança jurídica. Porque imagina como que fica a cabeça de um proprietário que tem uma incerteza de tempos em tempos, contando com a boa vontade e o bom trabalho de parlamentares aqui de Brasília para poder regularizar isso como vinha acontecendo de 5 em 5 anos. Não é o certo. Temos que achar um caminho para definitivamente regularizar e resolver essa situação. É um passo a mais agora, né? Voltar para essa questão que o senhor colocou aí, nessa audiência pública que ocorreu hoje, né, na Comissão de Relações Exteriores. O tema discutido por lá, mas ele vai avançar, senador? Outras audiências podem ocorrer para buscar estabelecer esses procedimentos aí, para não ficar esperando a cada 5 anos, não é mais um projeto para poder estender esse prazo? Sim. A nossa expectativa e a nossa intenção e o nosso foco é justamente isso. Estavam vários senadores que são de estados por onde tem as propriedades que limitam fronteiriçamente com outros países. Nós temos também milhares, dezenas de milhares de produtores que se encontram nessa situação e a audiência pública serviu justamente para poder equacionar os pontos polêmicos e encaminhar um projeto de lei com a assinatura daqueles que se sensibilizaram com essa situação. E aqui eu posso lhe garantir que essa questão ideológica não é afeita a esse caso. A gente conseguiu unir tanto a ala da oposição quanto o governo para poder avançar nesse quesito. Então, o que é o mais importante de tudo para passar para você de primeira mão? O ambiente está extremamente favorável
para que isso possa avançar de uma vez por todas, definitivamente. Pois é, ontem conversando com o deputado Rodolfo Nogueira, não é? Ele falando justamente nesses conflitos aí todos, né, em relação a esse tema que está avançando aí nessas audiências públicas no Senado, mas falando em relação aos cartórios, né, nessa dificuldade dos proprietários em fazer esse registro, né, o registro imobiliário das terras em terras públicas de fronteira nos cartórios. Seria isso, para resolver essa situação, quando a gente coloca esse ponto em específico, senador? Não só esse, como também outros pontos que foram levantados. E por que é importante esse debate? Porque a gente ouviu especialistas, a gente ouviu o deputado Pedro Lupion, da Frente Parlamentar da Agricultura, elencando aqueles pontos que precisam ser definitivamente regulamentados através de um projeto de lei, para que essa situação possa, de uma vez por todas, ser resolvida. Então, o foco está nesse sentido, não vamos nos perder daqui para frente, temos outras reuniões de trabalho e nós estaremos aqui no Senado, junto com a Câmara, através do deputado Rodolfo Nogueira, do próprio deputado Pedro Lupion, tinham também outros deputados participando da audiência pública, somar esforços para a gente, de uma vez por todas, dar a esses proprietários a legítima segurança jurídica e previsibilidade, porque com essas documentações oriundas de todo esse processo, ele vai poder se habilitar a linhas de crédito, ele vai poder se habilitar a planejamentos, a fazer com que a terra dele possa cada vez mais produzir e prosperar, que é esse o intuito de todos nós aqui. Senador Nelsinho Trade, muito obrigada por essa conversa hoje aqui com a gente, né? A análise toda, trazendo as informações aí dessa audiência pública que ocorreu hoje aí no Senado. Muito obrigada, senador Nelsinho Trade. Uma excelente tarde para o senhor e até a próxima. Estou sempre à disposição de vocês. Um abraço a todos. Tchau, tchau, deputado, senador. Seguimos